Alexandre, fala para nós aí como é que é o processo aí dessa, como é que funciona, né? Essa mutação aí dos canais aí de bicos amarelos aí, por gentileza? Tá, vamos lá. Antes de falar da mutação em si, né? Muita gente entra em contato comigo e me pergunta como é que funciona a mutação bico amarelo, né? Eu falo com o pessoal, na verdade não há mutação em si, né? Nós devemos entender os meios de transmissões de mutações que existem hoje na criação, que são elas sexo ligada, dominante, recessivo, né? Autossômico recessivo, né? Então, a partir do momento que você domina esse aspecto na genética, quando alguém pergunta, essa mutação é o quê? E a gente fala, ela é uma mutação sexo ligada. Então, você já sabe como é que é os meios de transmissão. É uma mutassômica autossomal. Então, você já sabe como é que funciona. Então, independente da cor, seja o que for, a partir do momento que você entende o que é isso, você consegue, vamos dizer, abrir um pouco mais a mente. Bom, a mutação bico amarelo é uma mutação autossômica recessiva, é uma mutação que, para ser expressa no fenótipo, nós precisamos que tanto o macho e a fêmea portem essa mutação, né? Ou seja, que eles possuem esse gene. Para expressar no fenótipo, nós temos algumas regrinhas, a mutação autossômica recessiva, né? E para tirar portadores também. Então, falando em si da mutação, né, depois eu vou adentrar nas características dela, nós temos os meios, vou começar do mais simples para um mais difícil de se ter um exemplar puro, né, que expressa a mutação no fenótipo. Nós temos aí o acasalamento de um canário puro com puro, ou seja, ele é um bico amarelo. Então, 100% da prole nasce bico amarelo. Eu tenho a segunda probabilidade de tirar puros quando eu junto um puro com um portador. Mas o que é um portador? O portador é o canário que carrega em seu gene, ou seja, na sua genética, a mutação, no caso, bico amarelo. Então, aí quando eu faço um puro com um portador, eu tenho 50% de chance de tirar canários puros, né, que tem um fenótipo do bico amarelo, e 50% nascerão portadores, né? Mas como é que eu faço portadores? Eu posso tirar portadores dessa forma ou pegar um canário puro ou um canário clássico e 100% desses canários nascerão portadores de bico amarelo. O outro meio de transmissão é juntar um macho portador com uma fêmea portadora, e nesse caso, a cada 4 eu tenho um puro. Então, eu tenho canários puros, eu tenho canários portadores e canários clássicos. Nesse acasalamento, tudo que nasceu com fenótipo de clássico, a gente vai rotular como canários PPs, possíveis portadores. E por último, é você pegar um portador e passar com um clássico. Você tira 50% de portadores, 50% de puros. Então, entendido a mutação autossômica recessiva, às vezes eu falei um pouco meio rápido, depois o pessoal volta e vai tomando nota. Entendido as formas de transmissão, as características da mutação bico amarelo, para quem conhece o canário urucum, né, exatamente a mesma coisa. Então, é um canário que tem o bico pigmentado, pata pigmentada, né, vamos dizer, o bico e unha, né, regiões queratinosas, e a córnea, né, ao redor dos olhos. Então, o canário ele consegue depositar o lipocromo nessas regiões. O pessoal compara muito com o urucum, né? Muita gente fala urucum amarelo, mas não é um canário urucum, né? O primeiro surgimento desse canário, segundo a literatura, e eu tenho contato também com esse pessoal onde surgiu a mutação, foi na Espanha, em 1992, no criador do senhor José Luiz Lozano. A primeira aparição documentada foi lá, através de um acasalamento de um canário cobre, que eles chamam de pio, com um canário amarelo marfim. Nasceu um canário totalmente variegado, com um bico manchado, e na época ele não sabia o que fazer, chamou os amigos foram trabalhando, né, e deram continuidade à mutação.
se não me falha a memória, em 2016, eles aproveitaram o reconhecimento da mutação do urucum, fizeram uma apresentação, né, a proposta de mutação junto à COM, a proposta de reconhecimento da mutação junto à COM, aproveitando a proposta do urucum, mudando só o vermelho para o amarelo. E eles fizeram um processo de 3 anos de apresentação, para poder ser reconhecido. O canário tem que ter uma média de 88 pontos, no mínimo ali, para poder... Média não, né? Um mínimo de 88 pontos para ser aprovado. E foi aprovado. Então o canário ele entrou, foi reconhecido pela COM, e depois cada federação, ou seja, a nível nacional, ficou de realizar a inclusão na nomenclatura para julgamento. No Brasil, esse reconhecimento foi realizado em 2020. Eu tive a oportunidade de participar junto à direção da FOB, tanto na transcrição da proposta de reconhecimento da mutação, e tive também canários na capa da revista Brasil Ornitológico, na edição 117, foi a primeira do ano passado, e no Manual de Julgamentos da FOB, o atualizado 2020, como fala sobre a mutação bico-amarelo, eu tenho um canário lá no Manual de Julgamentos como referência da mutação também. Tá? Então, esse é o primeiro aparecimento do bico amarelo.